E aí, meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão? Belezinha? Bora aqui continuar com os vídeos. Agora nós vamos achar números bem importantes quando nós estamos tratando sobre a nossa distribuição discreta, né? Que nada mais são que os números mais básicos de todos, que são a média, a variância e o desvio padrão de uma distribuição probabilística, né? Neste caso, uma distribuição probabilística discreta. Então, como é que nós fazemos? Como é que nós fazemos, por exemplo, a nossa média, né? Muito simples. Nós temos aqui o sigma, né, que é de soma, né, um somatório do x vezes a probabilidade de x ocorrer. Beleza? E aí eu vou ter mais ou menos eu vou ter a média de qual que é do valor ao qual eu tenho, né, ou do valor ao qual eu encontro. Então, se nós voltarmos aqui para a nossa brincadeira, quando eu estou tratando do x, eu quero saber qual é a quantidade média de vendas que nós temos aqui em cima da probabilidade. Então, se nós fôssemos selecionando assim essas probabilidades, em média, quantos dias nós iríamos selecionar? Né? Em média, qual que é o dia que nós teríamos aqui? Então, por exemplo, se eu viesse aqui, por exemplo, não, né? É o que eu vou fazer. Eu tenho aqui xp de x, né? Então, qual é a probabilidade que eu tenho que fazer? Eu não tenho que fazer em cima dos dias. Eu tenho que fazer a quantidade de vendas vezes a probabilidade de eu achar que é esse determinado dia. Então, neste caso, 0, né? E aí eu vou multiplicar tudo. Veja que aqui não é probabilidade, aqui é multiplicando pela quantidade de vendas, já que nós estamos tratando sobre algo discreto, né? E eu vou fazer o quê? Agora eu simplesmente somo tudo. Soma de todos esses daqui, né? Eu poderia fazer tanto dessa forma, quanto eu poderia fazer uma soma desta forma aqui. Eu simplesmente venho aqui e multiplico por este daqui, né? E que eu lembre, eu poderia fazer dessa forma aqui também, só para ver só se eu não estou enganado. Multiplico por este daqui e Ctrl Shift Enter. Não, vetor é diferente, é outra coisa que eu tenho que fazer. Não, eu tenho que multiplicar e retornar um número, eu tenho que somar todos esses valores. Beleza? Então, no final das contas, eu tenho o quê? Né? Veja que aqui esse número também está erradinho, né? Porque não é este valor que eu quero o valor deste daqui. Se eu fizesse isso daqui por isso daqui, sim, ele simplesmente despeja a fórmula e depois eu poderia simplesmente somar esses valores, que daí daria o 2,93. Beleza, meus queridos? Então, o que quer dizer esse 2,93? Esse 2,93 quer dizer que, em média, se nós fôssemos selecionar este daqui em cima da probabilidade, em média nós teríamos em torno de 3 vendas, por exemplo. E se eu aumentasse, por exemplo, aqui de 6, eu colocasse, sei lá, 20 vendas. A minha média aumentaria para em torno de mais de 3 vendas. Se eu colocar, sei lá, 10 aqui, minha média aumentaria para quase 4 vendas, né? 22, né? 3,97 e assim por diante, né? Então aqui a probabilidade deu quase 3 vendas, né? Em cima da média das probabilidades que nós fôssemos, se fôssemos selecionando assim várias vezes, né? Nós temos em torno de 2,93 vendas, beleza? Agora, como é que nós vemos o desvio padrão disso daqui? O desvio padrão, né, que é o quadrado neste caso aqui, desculpa, a variância, tá? A variância, como é que nós fazemos? Nós fazemos a soma, né, da diferença entre o valor que nós estamos analisando menos a média, né? E fazemos o quê? Elevado ao quadrado vezes a probabilidade desse evento ocorrer. É exatamente desse jeito. Aí nós temos o desvio padrão, tá? Então, vamos ver aqui o desvio padrão em cima do que nós já temos. Agora eu vou pegar o desvio padrão ao quadrado, vou escrever variância logo. Aqui, como é que nós fazemos isso? Nós fazemos o valor menos a média, né, que nós já temos a média aqui embaixo, belezinha?
e eu vou pegar aqui logo no final, e depois disso eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar pela probabilidade do evento ocorrer. Então eu estou pegando zero, eu estou pegando a diferença entre 0 e a média, né? O 0 menos a média das minhas vendas, em cima dessa distribuição probabilística, e multiplicando pela probabilidade desse evento ocorrer. Então eu vou pegar aqui e eu vou ter o quê? Eu vou pegar e multiplicar tudo, e no final das contas eu simplesmente só somo isso daqui. E eu tenho um valor de... Ah, sim, eu esqueci de um detalhe. Tem que levar isso daqui ao quadrado, porque senão ele não funciona, senão ele zera, né? Assim como o desvio padrão normal. Eu tenho aqui e eu faço o que? Eu simplesmente coloco aqui embaixo. E aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho 3,05, né? Essa é a minha... Deixa eu só fechar aqui só para ver só se não está dando um cálculo diferente, né? Aqui eu tenho a minha variância, né? Então, se eu for simplesmente só copiar aqui para baixo, eu tenho aqui minha média, eu tenho minha variância, e meu desvio padrão é como? É simplesmente eu tirar a raiz disso. Então, meu desvio padrão é isso daqui, elevado a 0,5. Então, o meu desvio padrão da minha distribuição é em torno de 1,74. A raiz, ó, deu 1,74, né? Raiz. Eu pego isso daqui. Viu? A mesma coisa. Elevado por 0,5 é a mesma coisa que eu tirar a raiz quadrada dele. Então aqui, ó, eu tenho a variância de 3,05 e eu tenho o desvio padrão que dá em torno de 1,74, né? Então da minha média eu tenho alguns desvios padrões para baixo. Então se eu tirar aqui, se eu tenho minha média é essa, né? Então se eu tenho um desvio, vou colocar aqui, ó, menos 2, vou colocar aqui a faixa de distribuição, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Beleza? Então, para eu saber qual que é a faixa de distribuição que eu tenho disso daqui, vamos dizer assim, né? Eu pego o quê? Eu pego o meu desvio padrão, né? Eu pego o meu desvio padrão, neste caso. Quantos desvios padrão eu vou ter ante a média? Né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, a média menos isso vezes desvio padrão. E a média eu tenho que travar, e este daqui eu também tenho que travar. Se eu for para levar, por exemplo, tem que ser deste jeito aqui. E aqui é mais, tá? Não é menos. Aqui é mais. Pois, afinal de contas, nós estamos tratando de valores negativos. Né? Então, por exemplo, menos 3 desvios padrões para a esquerda não tem, porque o valor mínimo que nós temos é 0. Então, no máximo que nós vamos ter, né, entre menos 1 e alguma coisa, né, entre menos 2, menos 1, menos 1,5, menos 0,5, né, menos 1,5, desculpa, menos 1,5 desvios padrões para a esquerda, só que nós chegamos a quase 3 desvios padrões para a direita, que é 2, alguma coisa, né, porque o maior valor que nós temos aqui é 7. Então veja que nós temos um desvio, até que bem espalhado, né, que nós temos aqui a nossa distribuição. Se bem que ele é um pouquinho, né, um pouquinho mais puxado para a esquerda, né, porque eu tenho mais valores aqui à minha esquerda do que à direita da minha média, porque a média está quase aqui 2,9 e alguma coisinha. Tá? Então, só para nós retornarmos, né, então eu tenho aqui a minha média, que nada mais é que a soma da multiplicação do valor que nós estamos tendo vezes a probabilidade daquele evento ocorrer. A nossa variância nada mais é que a diferença entre o valor menos a média a média dos valores, né, da minha distribuição elevado ao quadrado, multiplicado pela probabilidade deste evento ocorrer. Né? Então não preciso colocar soma aqui, porque é tudo multiplicado, então não tem problema. Não preciso colocar uma parênteses aqui. Caso eu queira colocar parênteses, eu até posso colocar um parênteses um pouco maior aqui. E para eu tirar o meu desvio padrão, nada mais é que a raiz quadrada da minha variância.
beleza? Que é simplesmente só pegar esse daqui e meter uma raiz em cima dele. Beleza, meus amores? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Explicações mais sobre média, desvio padrão e afins, tem vídeos anteriores ao qual eu só explico sobre isso, tá? Aqui é uma forma de você conseguir calcular em cima da sua distribuição discreta. Beleza, meus amores? Beijos na bundinha de vocês e até o próximo vídeo.